Você tá aqui nesse vídeo é porque você quer ganhar mais dinheiro, né? Pode ficar tranquilo que eu tá exatamente no mesmo lugar que você tá hoje. Eu vou te ensinar de uma forma mais objetiva o que eu tenho feito por aqui, que tem me permitido aos 19 anos ganhar mais de 10 mil reais por mês aqui na internet, trabalhando de casa, enfim. Então vamos lá. De forma um pouco mais simples e direto ao ponto, o que eu faço hoje é coprodução. O que é coprodução? Cara, basicamente é você se tornar uma espécie de sócio a outra empresa ou a um especialista. E é um especialista, de forma resumida, uma pessoa que já vende aqui na internet, que bota a cara, enfim. Por exemplo, Renato Cariani é um especialista, o Pablo Marçal é um especialista. Cara, enfim, qualquer pessoa que vende qualquer tipo de serviço ou produto, né, infoproduto, produto digital, especialista que na internet, eu me associo a esses especialistas e faço a parte dos bastidores ali com eles, né? Mas nem sempre foi assim. O que acontece? Eu, basicamente, no meu começo ali, eu falo assim, meu começo, eu conheci o digital em 2020, mas eu vou considerar o meu começo em 2023, que foi o ano em que eu saí da escola e, de fato, comecei a cair de cabeça aqui na internet. Eu não comecei por esse caminho, por mais que eu sempre tenha tido uma tendência a seguir esse caminho, porque foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Essa parte de estratégia de venda, cara, foi uma coisa que eu sempre me apaixonei, mas eu comecei por um outro caminho. E aí fica uma reflexão pra você de que eu recomendo hoje, cara, que você não siga uma regra, sabe? Eu acredito que se eu tivesse seguido o que o meu coração pedia pra eu fazer, eu já estaria numa posição muito mais avançada do que eu tô hoje, né? Então, pelo fato de eu não ter seguido ali meu coração pedia, hoje eu tô um pouco atrasado, digamos assim, em comparação ao que eu podia ter feito se eu tivesse dedicado meu tempo e a minha energia naquela época, né? Mas aí não, a gente não volta atrás do tempo, então eu queria trazer esse erro que eu cometi de uma forma mais simples do que você pode fazer também e na internet. Lembrando que esse vídeo aqui, a minha ideia não é te prometer ou te vender nada, tá? Trabalhar, se você não buscar se aprimorar, você, o fruto, né, o resultado não vai cair do céu, amigão. Enfim, eu comecei basicamente aqui na internet prestando um serviço. Eu acredito que esse seja um caminho muito bom pra você. Seria isso, você basicamente desenvolver alguma habilidade que agregue valor a outra pessoa, né? Seja edição de vídeo, que foi o que eu fiz, edição de criativos ali, que são anúncios online, seja, cara, gerir o tráfego de outras empresas, seja gerir a rede social de outras empresas. Eu acredito que você tenha que seguir a sua tendência e ao seu talento, digamos assim, natural que você já tem. Se é uma pessoa mais organizada, cara, eu te recomendaria para uma área de copy, por exemplo. Se você for uma pessoa criativa, seguir essa parte de design, essa parte de edição de vídeo, para começar a desenvolver alguma habilidade e oferecer essa habilidade para outras empresas. O que eu fiz e me permitiu vender o meu serviço, e na época que eu fazia isso eu ganhava algo em torno de 5, 6 mil reais tendo 17, 18 anos, o que é uma loucura absurda, tá? O que eu fiz foi o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre investi muito em outros treinamentos, tá? Outros cursos, outras mentorias, e eu sempre, esses grupos, essas mentorias, esses treinamentos sempre tinham uma comunidade ali em que o pessoal trocava uma ideia. E nessas comunidades eu sempre mostrava que eu era uma pessoa ativa, né? Então que eu estava estudando, que eu tinha dúvida. E isso, em uma dessas comunidades que eu investi, acabou aparecendo uma oportunidade para mim em uma empresa que abriu a porta aqui no digital para mim, que se não fosse a empresa hoje eu não estaria no lugar que eu tô. Mas basicamente, aí eu comecei nessa empresa prestando serviço de edição de vídeo por R$ 1.200 por mês, se eu não me engano. E aí foi crescendo. Nessa própria empresa, quando eu saí, eu tava ganhando R$ 3.400. E só que essa empresa foi uma porta de entrada para mim, porque como eu prestei um bom serviço naquela época, os próprios donos da empresa foram me indicando para outras pessoas e eu fui conseguindo fechar mais serviço, e no final juntou ali um montante de 5, 6 mil reais. De faturamento bruto eu tinha 7 mil reais por mês, só que sobrava para mim. Custos ali de outras pessoas que me ajudavam, custos de ferramentas, sobrava entre 5 a 6 mil reais de lucro pro meu bolso, tendo 17, 18 anos. Foi a época que eu trabalhei como editor de vídeo.
Então, cara, se eu fosse te dar uma dica hoje, muito pelo contrário, tá? Eu não te recomendaria. Você é um completo iniciante na internet, eu te recomendaria que você desenvolvesse alguma habilidade aqui e prestasse seu serviço a outras pessoas, tá? Por que eu falo isso? Cara, eu acredito que pra você ter uma operação de infoproduto, né? Que basicamente são esses produtos online, esses cursos, eu acredito que você tem que ter um leque de conhecimento, um leque de experiências aqui na própria internet para que você consiga ser bem sucedido, e esse foi o meu caso. Então, eu basicamente construí e consegui ter muita experiência, consegui entender o que essas empresas grandes faziam, e hoje eu consigo replicar, de certa forma, nas minhas empresas, e eu estou entrando agora numa fase de pré-escala, cara, que basicamente é você começar a fazer 2, 3, 4 mil reais por dia, depois ainda tem a fase de escala. Então isso não seria possível se eu não me conectasse com as pessoas que eu tive acesso nessas empresas, né, que eu trabalhei. Então, o que eu queria trazer pra você é justamente essa reflexão. Cara, muito pelo contrário do que eu vejo algumas pessoas falando que prestação de serviço é um caminho ruim, na verdade foi o que mudou minha vida. Eu queria que você trouxesse, eu queria trazer esse reflexão pra você conseguir também refletir e começar a filtrar o que você ouve aqui na internet. Porque qual que foi o meu caso ali na época? Eu comprava um curso, por exemplo, vamos supor, de copywriter, e aí depois vinha uma outra pessoa e falava que copywriter não era ideal, que o ideal era ser estrategista. E aí eu comprava o curso estrategista, aí outra pessoa falava, não, não é ser estrategista, é fazer gestão de tráfego. Não, é design, entendeu? Então, filtra, veja o que você tem de tendência natural a se destacar mais. Então, se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa teimosa, isso também é uma vantagem. Se você é uma pessoa que é mais centrada, que você é mais analítica, tem várias opções. Então, pare e reflete, tá? Se você, por exemplo, é uma pessoa analítica, não faz sentido, ao meu ver, você trabalhar numa área criativa. Quer ser designer, quer ser editor de vídeo. Às vezes vale muito mais a pena para você ser um gestor de tráfego, ser um gestor de projeto, entende? Então reflete um pouco sobre quais tendências naturais que você tem para fazer, que você tem hoje. Se você é organizado, se você é mais analítico, se você é mais centrado, se você é mais criativo, e construa uma habilidade de valor que você consiga agregar valor a outras pessoas e ser bem pago por isso, tá? E aí tem uma bola de neve de serviço aí de como montar o seu serviço, como vender, mas eu acho que isso é um caminho para você já ter um pouco de clareza e começar a forçar mais aqui o YouTube nesse sentido. Um abraço, fica com Deus.